Graça e paz. Estamos na nossa 12ª lição, Vencendo a Ansiedade. E hoje o título da nossa lição é O que aconteceu no Getsemane. O texto básico é Lucas, capítulo 22, versículos 39 a 46. E saindo foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: Orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E, estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos, e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que estás dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Nós estamos caminhando para o final da nossa série de lições, Vencendo a Ansiedade, e hoje nós vamos fazer uma reflexão interessante. Nós já vimos os ensinamentos de Jesus sobre a ansiedade, já vimos os ensinamentos dos apóstolos sobre a ansiedade, dos salmos sobre a ansiedade, e que todas essas pessoas nos apontam para uma vida onde a ansiedade, que é um pecado do qual nós nos arrependemos e nós aprendemos a viver no nosso processo de santificação com a ansiedade de lado. Ela sempre vai ser um desafio maior para alguns do que para outros. Sempre vai haver pessoas mais preocupadas com o futuro do que outras. Sempre vai existir pessoas mais temerosas do que outras. Mas todos nós vamos ter que lidar com isso. E a palavra de Deus nos chama a todos a lidar com isso. Mas olhando para tudo que a gente aprendeu e olhando para esse texto, a gente começa a ter que fazer algumas perguntas importantes. Aqui o autor da nossa lição começa com a pergunta: o que aconteceu no Getsemane? E o fato é que ele chama a atenção para a gente pensar e refletir sobre alguma coisa que tenha acontecido, né, assim no ensinamento cristão, na igreja, na teologia, às vezes, né, que é o uso de termos psicológicos, né, ou de compreensões psicológicas para interpretar a palavra de Deus à luz desse conhecimento da psicologia. E então algumas pessoas elas têm olhado para a Bíblia buscando questões psicológicas que podem ser exemplos. Isso não é um mal de todo, mas pode nos conduzir a algumas interpretações equivocadas, porque se o nosso ponto de partida é a psicologia, com certeza a Bíblia não é um manual de psicologia. Então, para ajustar a Bíblia à psicologia, é possível que às vezes a gente incorra em erros. Então, sim, e um dos erros que a gente tem observado, aqui diz particularmente sobre esse evento em que Jesus ele está angustiado lá no jardim do Getsemane, e ele começa a orar e clamar a Deus: Senhor, se possível, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. E ele chega a suar sangue. E ali algumas pessoas, com base na psicologia, têm olhado para esse evento e têm entendido que Jesus ali estava passando por uma grande crise de ansiedade por causa daquilo que viria sobre ele logo em seguida, ou talvez sinais aí de pânico. E
E assim, o autor vai defender que essa é uma interpretação equivocada. E a primeira pergunta que a gente faz é justamente: Jesus estava ansioso ali? Será que aquilo que Jesus estava vivendo era ansiedade? Bom, assumir que era ansiedade nos traz alguns problemas, né? Como o autor diz. Eu acho que o primeiro e principal problema é que Jesus falou que a gente não deveria andar ansioso, né? Que a gente não deveria deixar-nos tomar pela ansiedade. E a Bíblia vai apresentar a ansiedade como um pecado. Então, assim, tudo o que Jesus falou, tudo o que Jesus fez, pode se tornar ameaçado ou fragilizado se nós entendermos que Jesus estava tendo uma crise de ansiedade no Getsemane. A agonia de Jesus lá no Getsemane certamente é alguma coisa que nós não entendemos completamente. E certamente havia muita coisa em jogo ali naquele momento. Jesus com certeza estava sendo tentado, né, para não prosseguir. Ele estava prestes a enfrentar o seu martírio, o seu flagelo. A gente sabe que, por exemplo, os evangelhos, eles expressam isso de uma maneira diferente, né? O evangelho de Mateus tem alguns detalhes diferentes sobre isso. Nós podemos ver que aqui não está claro, mas Jesus levou os seus discípulos, depois levou os 3 mais próximos mais à frente, e passou mais à frente para orar, e voltava para ser consolado pelos discípulos, e os encontrou algumas vezes dormindo. Então, ali Jesus ele estava enfrentando realmente algo que a gente vai ter muita dificuldade de entender exatamente o que era. Mas nós sabemos que não faz sentido a ansiedade naquele momento, por algumas razões. Primeiro, que Jesus tinha poder para reverter toda aquela situação, né? Ele tinha poder, e ele falou em Mateus 26:53, vocês não sabem que se eu quisesse, eu poderia rogar ao meu Pai e ele me mandaria mais de 12 legiões de anjos, né? Fazendo a conta por baixo, são 70 mil anjos guerreiros à disposição de Jesus. Então, assim, o que estava acontecendo ali não era alguma coisa que Jesus não podia fazer nada a respeito. Não, ele poderia fazer. E a, a dor, a angústia, estava muito mais relacionada com algo que ele tinha poder sobre do que alguma coisa que ele não tinha poder sobre. Então, assim, por que que Jesus, que encarou tão calmamente o sofrimento e a morte em outros episódios, ali naquele momento passa por esse momento de angústia e de dor, né? Então, assim, nós não podemos desconsiderar aquele momento sério que Jesus estava passando, mas também não podemos esquecer que depois desse episódio, o Senhor Jesus, que ficou tão angustiado, continuou resoluto em diante, na direção da cruz do Calvário. Ele mesmo acalma os seus discípulos, né, dizendo a eles que estava tudo sob o seu controle absoluto. Então, assim, é importante perceber que esse relato ele afirma a tensão, a dificuldade, a angústia, a dor, né, a luta pela qual o Senhor Jesus estava passando, mas não podemos imediatamente ou levianamente encarar isso como uma crise de ansiedade. Vamos lembrar que a perspectiva da morte e do sofrimento sempre esteve dentro da nossa realidade cristã, dentro da realidade da Igreja de Deus, e essa
perspectiva, né, foi vivenciada por muitos dos nossos irmãos no passado e até hoje em dia, e nós sabemos aí que existe muita coragem na fé cristã para encarar o sofrimento e a morte, mas a dor continua doendo.